Olá, minha gente, Pastor Nassif, sempre buscando em Deus e na palavra dele algo que possa nos abençoar. E hoje o trecho da Bíblia Sagrada que eu escolhi para você está no Salmo 23, versículo 4, que diz assim: Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. O que esse trecho da palavra de Deus tem a ensinar para mim e para você neste dia? A respeito daqueles momentos em que temos que andar por um vale de trevas e morte, escuridão que anuncia a morte iminente chegando sobre as nossas vidas. Não bastasse o seu sofrimento pessoal, a sua enfermidade que há tanto tempo insiste em permanecer no seu corpo, não bastasse as confusões de alma que alguns estão passando, depressões, tristezas, pânicos às vezes, não bastasse tudo isso, desemprego, falta de dinheiro, vem a pandemia sobre todos nós que ainda expande, exponencia todos esses problemas de nossa vida. E quando a pandemia começa a nos anunciar que as pessoas que morreram têm rosto para nós, ou seja, são pessoas conhecidas, nós nos sentimos como a bola da vez. Parece que ela está se aproximando e nós já já seremos tomados por ela. Passar pelo vale de trevas e morte é algo bastante complicado para todos nós. Ninguém gosta disso. Mas, segundo este salmo, aparentemente eu e você teremos que andar por vales de sombras e morte. Alguns de nós, quem sabe, já estamos andando em vales pessoais, numa enfermidade sua, numa dificuldade sua, a despeito da pandemia, você já tem o vale pelo qual você está atravessando. E a pandemia vem se oferecer como um duplo vale de sombra da morte. E aí nós começamos a ter dificuldades. O medo se avizinha à nossa alma, o pânico começa a golpear a porta do nosso coração, não é verdade? Mas vamos ver o que esse trecho da Bíblia Sagrada está ensinando para mim. Primeiro, diz assim: mesmo quando eu andar. Quando a Bíblia diz quando, significa para mim que passaremos, se já não estamos passando, por vales escuros que anunciam a possibilidade, a iminente morte se avizinhando à nossa própria vida. O que a Bíblia está dizendo para mim é que teremos, bem provavelmente, teremos que andar por vales. Ao longo da vida, subiremos montanhas, mas desceremos nos vales. E os vales, às vezes, estão cobertos de sombras que nos assustam com a morte que parece querer nos agarrar de repente. Vamos ter que passar. Agora, a Bíblia não diz assim. Quando estacionarmos, quando paralisarmos-nos, quando morarmos no vale da sombra da morte. Não, não, não. A Bíblia não diz que é um lugar para ficarmos. A Bíblia não diz que é um lugar para estacionar a nossa vida. A Bíblia não diz que é um lugar onde vamos instalar as estacas da tenda na qual vamos morar. A Bíblia diz: quando eu andar, portanto, vale de sombra da morte, ainda que muitas vezes, se não seja obrigatório passar por lá, não opcional, mas obrigatório passar por lá, não é um lugar para ficar, é um lugar para continuar andando até do outro lado sairmos. O vale da sombra da morte não é um lugar de permanência, é um lugar de passagem, andando por ele, não morrendo nele, não ficando cravado, travado nele, de jeito nenhum. Primeira lição: andaremos por vales escuros. Segunda lição: andaremos, não ficaremos estacionados nele. Terceira lição diz aqui: não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Quando tivermos que andar, se é que já não estamos andando, num vale pessoal e neste vale pandêmico da humanidade,
quando estamos andando aí, o Senhor promete não nos deixar com medo. O Senhor é o seu Senhor. O começo deste salmo diz: o Senhor, dono de minha vida, é o meu pastor, aquele que me guia. O Senhor é o Senhor de sua vida, é o dono de sua vida. O Senhor é o vosso pastor a quem você segue. Se assim é, há uma promessa neste salmo: você não vai ficar com medo do vale escuro, você não vai ficar com medo de qualquer perigo, seja um vírus, seja uma bactéria, seja um assaltante, seja um perigo na estrada, nas montanhas ou nos vales. Nenhum perigo você vai temer. Não quer dizer que o perigo não está lá. Está, porque o vale é um vale de sombra que anuncia a morte. Mas a Bíblia diz que quando Deus é o dono de minha vida e o meu pastor, então ele garantirá uma paz interior no meu coração e eu não vou temer perigo algum. Por quê? Porque ele está comigo. O Senhor está me dizendo que ele não me isentará do enfrentamento, do caminhar em vales escuros que anunciam a morte. Ele não vai me isentar. Provavelmente não está isentando você. Provavelmente você agora mesmo está agoniando num vale que anuncia que a morte pode te pegar. Seja o seu pessoal vale, seja este vale pandêmico no qual a humanidade foi mergulhada nestes últimos meses. Mas ele garante: eu não vou deixar você ficar com medo. Você não vai travar, você não vai paralisar, você não vai paralisar de pânico, mesmo que o vale seja um vale cujas trevas anunciam a iminente chegada da morte. Você não vai temer mal algum, porque eu, Jesus, estou com você. Jesus, em outras ocasiões, Deus, em outras ocasiões, não isentou seus filhos de enfrentamento difíceis. Os 3 meninos judeus foram jogados na fornalha, mas o Senhor entrou com eles na fornalha. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas o Senhor entrou na cova dos leões. Pedro foi acorrentado, mas o anjo foi até lá. Sempre que passamos por vales escuros, por fornalhas, por covas de leões, por tempestades no barco de nossa vida, devemos saber, porque o Senhor é nosso companheiro de jornada em vales ou montanhas, nós nunca vamos ficar com medo, mesmo que a morte venha nos assustando com a possibilidade de nos pegar e nos agarrar. Não temeremos, porque o Senhor está conosco. E o que o Senhor fará para não nos deixar com medo? Bem, o versículo continua, diz ali: a sua vara e o seu cajado me protegem. O que significa vara e cajado? Você sabe, o pastor tem um cajado, que é uma vara bem comprida, maior do que ele, que faz uma curva lá em cima. Por que a curva e por que a parte de baixo? A curva é para resgatar ovelhas do perigo, puxar pelo pescoço, puxar pela perna a ovelha que está caminhando distante do pastor. E a vara para dar nas costas, para dar nas pernas da ovelha que quer andar, caminhar sem estar próxima ao pastor. Como é que o Senhor tira o nosso medo? Vez por outra, nos puxando para pertinho dele, vez por outra, descendo a vara na gente, para a gente não fugir e ficar sempre pertinho dele. A grande promessa desse salmo, portanto, é: passaremos pelo vale. Isso mesmo, não importa o tamanho ou a densidade das trevas do teu vale, não importa quantos perigos há pelo vale por onde o Senhor obrigatoriamente o levou, porque você o segue, ele passou por aí, você está com ele neste vale, você tem que lembrar, ele está com você. A vara dele vai
tomar conta de você, o cajado dele vai proteger você, você não vai sentir medo, e a maravilhosa promessa deste salmo é que você vai passar pelo vale, porque o vale é o lugar por onde eu ando e não por onde eu estaciono. Nenhum medo no vale me travará no vale, porque eu não terei medo e eu continuarei a minha caminhada. Então, você sairá do vale da sombra e da morte? Eu tenho absoluta certeza que sim. De um jeito ou de outro, você sairá do vale da sombra da morte. Primeiro, você ultrapassará. Essa enfermidade vai passar, essa dificuldade vai passar, essa pandemia vai passar, esse desemprego vai passar, esse descontrole emocional vai passar, esse relacionamento quebrado familiar vai passar. Tudo isso vai passar. A Bíblia Sagrada diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passam, tudo se faz novo. Você vai passar pelo vale e vai chegar na planície cheia de sol de sua vida. Ou, se o Senhor assim entender, você sairá deste vale indo para a eternidade. Sempre o Senhor a conduzirá para fora do vale. Às vezes, neste vale que estamos vivendo, o Senhor nos tira e nos dá um tempo de saúde renovada, de relacionamentos renovados, de prosperidade que volta outra vez, de uma vida cheia de alegrias, de horizontes bem nítidos e amplos. E às vezes o Senhor prefere nos levar para o melhor, a vida eterna, onde nunca mais haverá nenhum vale de sombras, pois a morte lá não habita. Então, por que ter medo no tempo do vale da sombra que anuncia a morte? O Senhor é meu Senhor, dono de minha vida. Ele é o meu pastor, ele me guia. Ele tem uma vara que às vezes ele desce nas minhas costas para que eu não ande longe dele. Ele tem um cajado que às vezes me puxa pelo pescoço para pertinho dele. Dessa maneira eu não tenho medo e dessa maneira eu continuo caminhando até sair do vale de sombras e encontrar as planícies ensolaradas de minha vida, seja nesta vida, seja na vida eterna. O Senhor é o seu pastor? Então, ainda que você tenha que obrigatoriamente caminhar por um vale de sombras, não tenha medo. O Senhor está com você. A vara dele, o cajado dele garantirão que você andará pertinho dele sem nenhum medo e passará das sombras às planícies ensolaradas de sua vida. Amém? Então, não se esqueça de uma coisa: você é muito amado, muito amada. Amém? Amém e amém.